Oi, gente, como vocês estão? Eu tô aqui na minha casa, num cenário diferente, vocês estão vendo, né? Claro que vocês estão vendo. E assim, eu acabei de chegar aqui do meu trabalho, eu tava ali no estudo bíblico, sabe? E eu tô tirando mais uma reflexão sobre essa semana, como foi essa semana. É, Ninguém é perfeito, né? E essa semana eu dei uma fraquejada boa, assim, considerável, digamos assim, né? Eu tive que. Duas pessoas me pôs no eixo. Um amigo meu e o outro é o melhor dos melhores amigos, incomparáveis, que é Jesus. Então, assim, tô perdida aqui, tô com tanta fome que eu tô até perdida. Sobre a gente confiar em Deus, né? Na hora do vamos ver mesmo, a gente dá uma amarelada, uma questionada do porquê que a gente. Do porquê que a gente quer. Do porquê das coisas tá acontecendo, né? E eu tava vindo pra minha casa e eu escutei a voz de Deus falando comigo. Gente, eu escutei a voz de Deus falando comigo. E Deus falou assim: sou eu que tô com você, né? Primeiro que esse amigo disse pra mim, esse amigo humano, é que tem muitas pessoas que estão em situações piores que a gente, estão em situações mais doloridas que a nossa. E aí, às vezes, a gente é tão, né, assim, não agradece, e a gente tem tanta coisa e a gente não agradece. Então, isso foi uma coisa que ficou muito comigo. Eu tenho muita compaixão pelas pessoas também, sabe? Lá da rua e tudo. Tem pessoas que, né, não tem aquela situação assim, como eu disse já aqui em alguns vídeos, o básico do básico nem sempre é acessível para todos, né? E acho que esse bife tá muito grande. Mas assim, o que acontece? Quando eu estava triste, né, vindo triste, Deus veio mais triste pra minha casa, triste mais uma vez, e o Senhor falou pra mim: o que você andou colocando no seu coração como prioridade? Quem foi sua prioridade por muito tempo? Foi eu ou foi alguém? Só lapada. E aí, por que a sua casa tá triste? Por que a sua casa tá triste? Porque a sua casa interior tá triste, Thaís. Você tá triste, você tá magoada, você tá machucada. Mas eu sou o Deus de todas as coisas, eu posso todas as coisas. E eu estou contigo no que você precisar. No que é necessário que seja ser o melhor pra você, eu tô com você. Não temas. Por que você tá se assustando? Por que se perturba desse tanto? Porque eu sempre estive do seu lado desde quando você nasceu. E eu sei que essa palavra tá falando com alguém. Eu sempre estive do seu lado desde quando você nasceu. Por que você demorou me notar? Por que você demorou notar minha presença em você? Porque você demorou a me priorizar, a me colocar como primazia na sua vida. Porque você colocou outra pessoa como prioridade e não a mim e a você. Isso não é um questionamento de julgamento, isso é um questionamento de crescimento, de amadurecimento na fé. Eu não tô falando nada carnal aqui, eu tô falando âmbitos espirituais. Porque toda vez que a gente coloca outras coisas na frente de Deus, a tendência é tudo desandar. É tudo desandar. E mesmo que esteja andando por algum motivo, uma hora isso vai ruir. Porque se você não tem Deus como primazia na sua vida, nada vai pra frente. Nada vai pra frente, uma hora isso vai ruir. Então, assim, uma coisa que muito me questionei, que eu ando muito pra baixo, muito triste. E a alegria, ela tem que estar dentro de mim. Ela não pode estar em alguém. Ela não pode estar em um objeto, em uma casa. Ela não pode estar em um status que eu consiga. Não. A alegria, ela tem que estar dentro de mim. Se a minha
casa tá triste, se aonde eu vivo um ambiente não tá favorável ao meu ser, isso tá errado. Isso tá errado, gente. Porque significa que você não tá plantando e não tá cultivando coisas boas em você. E plantar coisas boas, se cultivar coisas boas, é se amar, é se cuidar, é se colocar em primeiro lugar. É se dedicar a você. Essas frases parecem tão clichê, coisa de gente que parece que só faz tratamento psicológico. Não, não é clichê. Olha o jeito que você tá vivendo sem se priorizar, olha que tristeza que é. Não vem falar pra mim que é mil maravilhas, não, não é. Você tá sempre abrindo mão de alguma coisa, você tá sempre se colocando, se abdicando de alguma coisa pra poder agradar alguém. Não consegue reconhecer isso, muito menos admitir. E quando tudo acontece, você não entende o porquê. Você não entende o porquê, porque você não quer admitir que você precisa de uma ajuda. E essa ajuda, ela é pra você mesmo. Pra você mesmo. Então, assim, é muito difícil a gente se priorizar, é muito difícil, mas Deus quer varrer sua casa, Deus quer varrer seu interior, Deus quer tirar a tristeza, Deus quer tirar a angústia, Deus quer tirar o rancor, Deus quer tirar muita coisa de dentro de nós, mas às vezes a gente insiste em prender os nossos pensamentos nas coisas que nos machucam, nas dores. A gente quer ficar presa aonde? Na situação que passou, na dor que está acontecendo, naquilo a gente não instiga o nosso cérebro a olhar para frente. Então, enquanto a gente está preso aqui no passado, aqui no presente ou no passado, né? Quando a gente está preso no passado, você não consegue ter tempo de sobra para pensar no futuro. Se você fica pensando nessa situação que está te machucando, isso é uma reflexão que veio pra mim. A reflexão que veio pra mim, qual que Deus falou pra mim, e eu estou compartilhando isso com vocês, porque eu espero que edifique alguém. Porque afinal, o meu objetivo aqui nesse canal é falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus. Então, assim, o amor de Deus está aqui nessa mensagem. Está quando ele fala, olha pra você. Eu não mandei você fazer por você, eu não mandei você fazer por mim. Por que você ainda está prendendo o seu coração? É uma coisa que eu não pedi. Deus não pediu para você seguir esse caminho aí, Deus não pediu para você colocar uma outra alguém no lugar, Deus não pediu para ninguém preencher o espaço. Ele só pediu para você pôr ele em primeiro lugar, mas aí a gente vai a nossa carência, com o nosso tudo, aí a gente vem, coloca outra pessoa, coloca uma amizade. Eu já coloquei a amizade como uma, assim, tipo, muito importante. E aí depois, onde é que tá Deus? Onde é que fica Deus no meio disso? Cadê meu tomate? Ele procurou meu tomate. E onde que fica Deus no meio de tudo isso, né? Então, se você não leva isso a sério, é interessante que você passe a refletir sobre tal questão. E de tudo isso, o que mais está gritando dentro de mim, é que a seguinte frase. Por que eu falei assim, minha casa tá triste, minha casa não tem alegria? Porque você está triste. Porque você não procura alegria. Porque você tá com pensamento nas coisas que te machucaram. Você só pensa isso. Freneticamente você acorda, você reflete, você regurgita, vomita e come o vômito de novo de pensamentos negativos. Dói, vai doer mesmo, gente. Quem diz que crescer é gostosinho? Quem diz que crescer é confortável? Porque se fosse assim, né? Todo mundo seria grande, todo mundo seria adulto, maduro. Todo mundo seria muito fácil. Seria muito fácil, tipo, ter a coisa arrumada, porque você não teria dores, aonde você embola uma coisa na outra, porque quando a gente tá com dor, que a coisa tá bagunçada. Quando você tá com dor, quando você tá com tristeza, às vezes você deixa até de olhar pra si. Gente, essa coisinha tá bagunçada aqui, porque minha semana foi muito puxada. Então você deixa de olhar pra si. E
E aí você começa a regurgitar. Você não saiu do passado, não consegue viver o presente e muito menos vai ter um futuro. Você vai ter um futuro vegetativo, onde você só pensa nos problemas e nas coisas, e nas dores, nas dificuldades. Esse vai ser o futuro. Ai, que pessimista. Pessimista é você, é eu que fica pensando nas coisas que não nos convém. A gente fica pensando em coisas que não nos alavanca, que não nos posiciona como pessoa, que não nos amadurece. E aí a gente quer o quê? Ouvir música triste, quer pôr uma coisa bad, quer, tipo assim, ficar no escuro, não quer sair de uma cama. Tipo, é muito difícil quando você precisa se reerguer e você não faz nada por você. E também é muito difícil você tá passando por uma dificuldade, tá chorando por tudo. Que é a minha situação, muitas das vezes. Muitas das vezes, tá chorando por conta disso, por conta daquilo outro. E um dos pontos que esse amigo trouxe pra mim é sobre isso. Tipo, tem pessoas na rua, tem pessoas que nem cobertor tem. E a gente tá aqui chorando, mendigando. Às vezes é tensão, não sei te dizer, mas assim, eu sempre tive sobre esse ponto assim de pessoas carentes, de pessoas necessitadas. Foi uma coisa que sempre mexeu comigo, um pai de família andando a pé, com uma bicicleta, ou que seja, com a sacola nas costas. E sempre mexeu comigo, porque eu fui com compaixão, sabe? Um homem batalhador, assim, isso... Tipo assim, o cara ralando lá, às vezes na chuva, isso me mata. E, assim, ficou muito sentida com uma situação dessa. Então, assim, existem pessoas piores, existem pessoas, e eu falo de novo, que não tem o básico. Que o básico que é básico pra gente não é básico pra muitas pessoas. Então, assim, se o nosso interior tem que estar bem, você tem que procurar estar bem. Pra você estar bem, você tem que começar a cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Pode parecer meio banal, meio óbvio, mas é isso, sabe? Hoje eu pensei num versículo, mas... não sei, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a casa de Deus também é cuidar do Espírito, né? Não basta a gente ficar dentro de casa esperando que tudo aconteça, não, sabe? Eu sei que quando a gente tá meio lá no fundo do poço, meio que depressivo, a gente não tem muito ânimo para fazer muita coisa, não tem muito ânimo para se levantar, para se erguer, mas... sempre vai haver pessoas do nosso lado para falar palavras pra gente, para falar coisas pra gente. E em algum momento, alguma dessas pessoas, a fala de alguma dessas pessoas vai soar de uma forma diferente. E ela vai te atingir de uma forma especial. Então, assim, quando tudo acontecer, vai acontecer da forma que tem que acontecer. Por isso que Deus coloca pessoas pra falar coisas, às vezes, como eu estou falando, porque em algum momento essa palavra vai chegar em alguém que está prostrado, que não consegue se erguer e vai ver que precisa erguer. E vai ver e falar assim, poxa, eu tenho que ir, eu tenho que avançar, eu tenho que fazer. Senão dessa forma não vai dar certo. Gente, infelizmente ninguém vai me fazer nada pela gente. Eu fico falando umas coisas aqui, mas perfeita eu não sou. Eu também tenho os meus dias difíceis e os meus dias complicados. Mas em todos eles, como diz o Senhor pra mim hoje, se em todos eles você der espaço pra mim, todos eles serão... Não vai deixar de ser difícil, mas vai ser mais fácil. Porque em todos eles eu estou com você, Thales, desde o ventre da sua mãe. Mas o que foi que você fez que você não me viu até agora? Abra o olho, porque Deus quer entrar na sua causa de uma forma especial. Deus, abra os olhos espirituais, que eu falo, Deus quer entrar na sua vida de uma forma especial. De uma forma que, assim, às vezes ele sempre usou alguém para falar com você. Mas hoje ele quer... Acho que não vai cair, não. Ele sempre usou alguém para falar com você. Mas e se a partir de hoje, Deus quiser, ele mesmo... Nossa, que maravilha. Mas e se a partir de hoje, Deus quiser, ele mesmo falar com você pessoalmente, diretamente? Entendeu? Deus tá querendo às vezes virar a chave.
para passar de fase, para você parar de ser menino, de ser menina, de ser criança e começar a amadurecer. E não é fácil. Às vezes a gente olha assim e fala, caraca, o que eu tô fazendo? Vou voltar para trás. Mas e aí? Vai chegar o dia na sua casa e você tá com fome, não vai fazer comida? Você vai chegar um dia na sua casa, a casa tá zoada e você não vai arrumar e não vai fazer nada? Não, aí por que quando tem alguém com você, você faz por esse alguém? Você não é a pessoa mais importante pra você mesmo? Não é Deus depois você? Aí você só faz pros outros? Você deixa pra tirar o melhor copo, a melhor taça, só na hora que tem alguém na sua casa? E pra você, gente, a gente tem que se amar e se priorizar. E assim, como eu disse, eu sempre falo, perfeitinha, eu não sou não. Mas tem dias que eu não tenho mais elogios. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas assim, eu procuro, sempre quando eu tenho alguma queda de energia mesmo minha, assim, sabe? Fiquei mal, cara, vai fazer. Eu procuro me aproximar de pessoas que vai me erguer. E aproximar de pessoas que vai te erguer, gente, se é seu amigo, não vai passar a mão na sua cabeça. Vai doer, você tem que ser humilde pra ouvir muita coisa. Porque se você procurou, porque você precisa. Se você não quiser ouvir, é melhor você nem procurar. Porque as coisas não vai ser do jeitinho que a gente quer, da forma como que a gente quer, tudo da maneira que a gente quer, não. Não vai. Esse é muito grande. Então, assim, se você se cerca de pessoas que vai te edificar, que vai te construir, não cerca de pessoas, mas aquela pessoa é inteligente, nossa, a gente aproxima dela, não fica falando da pessoa, se aproxima dela pra você ficar igual ela e poder ajudar outras pessoas, não precisa disso, sabe? Então, quando você pensar em se entristecer, pensar em ficar mal, lembre-se que é a sua casa interior que precisa de uma atenção maior. É a sua casa interior que precisa que você olhe pra si com um olhar de amor mesmo, entende? Que você cuide de você. É a sua casa interior que precisa de uma varredura, de algo que seja transformador, de algo que sabe, que vai te erguer. Faça por você, faça um ambiente legal, faça alguma coisa. Se ame, se cuide, se amar, se cuidar, é fazer coisas que você gosta. E eu não vou saber o que você gosta. Eu vou saber coisas que é padrão, tipo assim, fazer exercício, fazer academia, correr, andar na praça, ler a Bíblia. Só porque eu tô falando coisas que pra mim são boas. Então, assim, que você possa se cuidar. Cuidar da sua casa interior, cuidar do seu ambiente interior, porque não adianta cuidar do que é externo, porque se o que é externo não modifica o que é interno, de nada vale, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Vocês são pessoas abençoadas que Jesus colocou no meu caminho, já falei, né? Eu amo todos vocês. São íntimas pessoas que, assim, estão no meu coração mesmo. Peço a Deus que continue abençoando, protegendo cada um de vocês, que minha palavra chegue de uma forma especial para vocês, de uma forma que Deus quer, que Deus coloque. E é isso. Um beijo, até a próxima.